Boa tarde a todos e todas que estão conosco na tarde de hoje. Hoje, dia 10 de setembro, nós estamos no nosso quarto encontro do Convidei, Conversas e Diálogos Virtuais em Educação Infantil. É um prazer poder estar com o grupo que foi chamado para estar conosco hoje, né, aqui. E antes de darmos início propriamente aos trabalhos, eu gostaria de demarcar, né, o fato de, na data de hoje, a Universidade Federal do Paraná faz uma reunião do Conselho Universitário com vistas a enviar para o governo federal a lista de nomes eleitos, né, para o pleito a partir do ano que vem para a reitoria da universidade. Essa ação é uma ação de extensão da Universidade Federal do Paraná, né? Acho que de conhecimento de muitos de vocês, o quanto a área da educação, sobretudo as universidades, vem sofrendo com as políticas mais recentes dos governos federais a partir de 2016, sobretudo, né? E esse momento, então, para nós, comunidade universitária, é bastante crítico, né, uma vez que nós tivemos uma eleição que se encerrou há poucos dias, que elegeu um nome com praticamente 85% dos votos da comunidade universitária, e a gente, a partir, né, de findado esse mandato, a gente não tem ainda certezas de como vão caminhar as coisas. A expectativa é sempre, né, de que prevaleça esse aspecto democrático das decisões. Então, a gente esperava que a Chapa 1 retirasse a sua candidatura, o seu nome, né, da lista tríplice, para que a universidade pudesse encaminhar o nome da chapa vencedora. Esperemos e, ao mesmo tempo, ficaremos vigilantes, né, para que prevaleça, então, essa decisão da comunidade e não uma decisão autocrática que é um risco, como tem sido, né, em outras universidades. Então, como isso acontece exatamente nesse momento, né, o Conselho Universitário está reunido, eu não poderia deixar de assinalar isso. A gente tem feito esses encontros com muito prazer, né, e com muito carinho, assim. Então, na data de hoje, no nosso quarto encontro, nós temos 2 outros autores convidados. A temática é a temática do espaço e a temática da educação matemática com crianças pequenas. A Dani vai fazer a apresentação de cada um deles na sequência, né? E para o dia de hoje, nós, com a nossa introdução costumeira, digamos assim, né, convidamos 2 artistas que trabalham aqui em Curitiba, né, os 2 não são nascidos em Curitiba, né, mas, assim, adotaram Curitiba como cidade de vida nesse momento. Então, é com muito prazer que a gente recebe o Guga Cidral e a Itiara aqui conosco, né. Eu vou falar rapidamente de uma apresentação de ambos, depois a gente vai ter uma partilha, né, de um trabalho deles, e em seguida, tanto o Guga quanto a Itiara podem conversar um pouquinho com a gente, ainda que o tempo não seja tão generoso, né, mas ele vai nos permitir conhecer um pouco mais de vocês. Então, fazendo essa apresentação breve, o Guga é graduado em Artes e Comunicação, é um brincante nato, né, desde muito pequeno sabia que queria ser artista. Fez muito teatro amador, ganhou os palcos atuando e cantando. Fez cinema e comerciais para TV. Ele também escreve poemas e livros, adora recortar papéis e criar coisas divertidas. É um pesquisador da infância e das artes. No ano de 2018, o Guga lançou seu primeiro livro de literatura para crianças. O livro se chama O Menino que Amarrava Tudo. Esse livro saiu pela editora Trilhas das Letras, de São Paulo, e está aí, né, esperando chegar, ser chamado para chegar na casa de cada um de nós. O Guga também prepara elencos de espetáculos para a infância, com imersão artística e pedagógica, gosta de sorvete de pistache, de cachorro, de museu, é apaixonado por escola, por crianças, por música e pelo teatro.
A Itiara é mineira de nascimento, criada em São Paulo, saiu lá do Circuito Café com Leite e veio para Curitiba, mora aqui há 13 anos. A mistura de pão de queijo, virada paulista e pinhão pode parecer uma confusão, mas para ela é uma ótima combinação. Um prato cheio para quem ama a diversidade cultural. Com um avô palhaço, um pai bailarino. A sua formação nas artes cênicas começou mesmo antes de seu nascimento e continua até hoje em movimento. Iti estudou dança e teatro, fez parte de um grupo amador por 7 anos, estudou música e contação de histórias também. Formou-se em artes cênicas na Faculdade Paulista de Artes e recentemente em pedagogia em Curitiba. A gente agradece imensamente a presença de vocês, né, e a partilha aí do que é a vida de vocês, né, do que é a paixão de vocês. Então, vamos para o vídeo? Ou não, vamos aí. Vamos para o vídeo? Vamos? Então, ótimo. Já está chegando. Suspense. Suspense. Uau! Yeah. Foi. Tem som, Ana? Oh. Duas versões, tcharam. Primeiro, sem som. Na sequência, vamos ver? Vamos ver. Vamos conversar antes, depois ela ajusta. Pode ser? Pode ser. Pode ser. Qualquer coisa eu posso soltar o som daqui, quem sabe. Vamos lá? Podemos conversar um pouquinho, então? Isso, à vontade. Então, muito obrigado, o convite de todos vocês. Uma super boa tarde, super pertinente esse convite e a nossa presença aqui, nessa tarde maravilhosa, entre os nossos pares, entre educadores, pesquisadores, cientistas, enfim. Para nós, pelo menos, eu, Guga, educador e artista, não sei se para IT, mas com certeza, uma honra poder falar para todos vocês, mesmo nesse tempinho curto que a gente tem. A gente preparou para vocês hoje uma mostragem do nosso clipe, que se chama Vai Ficar Tudo Bem, que foi um clipe que a gente criou a partir desse cenário que está acontecendo nesse momento, que é a pandemia, né, devido ao coronavírus. E a gente foi sentindo, como artistas, que a gente precisava falar, de alguma forma, poder se comunicar com o nosso público, que são as crianças, que são as famílias, de que tudo vai ficar bem. De alguma forma, tudo vai ter que ficar bem. A gente vai ter que dar um jeito, nem que seja pintando, bordando, teatrando, cantando, empinando pipa, enfim, a gente achou que era o momento de falar disso para as crianças de uma forma, numa linguagem que chegasse, né, que viesse ao encontro daquilo que as crianças já sabem fazer muito bem, que é a arte. Foi a forma que a gente entendeu como a gente poderia contribuir, né, nesse momento onde as pessoas estão tomadas pelo medo. A gente entendeu que a nossa arte poderia contribuir para fazer com que as pessoas conseguissem olhar a vida por uma nova perspectiva, né, uma perspectiva mais positiva, porque quando a gente é tomado pelo medo, né, a gente vai diminuindo, a gente vai se encolhendo, e aí quando a gente ouve histórias bonitas, né, ouve uma música com uma mensagem positiva que a gente dança, canta, o nosso olhar para a vida fica mais leve, a gente volta a acreditar e a gente volta a lutar, né? A gente volta a lutar para que a vida continue dando certo, para que fique tudo bem mesmo.
E a gente também decidiu, diante disso, dessa parada, que foi uma parada forçada, a gente estava com uma agenda já super comprometida, a gente já tinha uma viagem para Londrina, uma temporada de Zum Zum Zum, Londrina, Maringá. A gente tinha uma agenda já de 2020 pronta. E de repente essa agenda não aconteceu e a gente pensou, puxa, agora a gente não vai fazer nada? Não, a gente começou a produzir muito. Então, a gente voltou para o lugar da composição, que era algo que estava adormecido, porque a gente é um coletivo de artistas. Então, tem teatro, tem música, tem artes plásticas, dança. A gente precisou voltar, todo mundo se reunir e pensar o que a gente pode fazer por um mundo melhor. O que a gente pode fazer por estas infâncias. Então, a gente pensou nessa contribuição e, engraçado, fazer música é uma matemática, né? É um trabalho, olha aí, como as coisas, elas estão todas, elas se juntam. Gente, música é matemática, sim, é tempo, é beat, e a gente teve que ir fazendo isso, incorporando, chega um instrumento, chega tal músico, porque nós somos um coletivo, mas não temos todos os artistas que toquem todos os instrumentos, enfim. Então, esse encontro hoje é mais para divulgar esse nosso clipe que está no ar nas redes sociais do Pererê, que eu vi que a Ana colocou, e também para fazer uma divulgação que quem quiser assistir a gente ao vivo, aconteceu uma coisa, é um show meio que causou um estranhamento, mas a gente já está se acostumando com a ideia de fazer um show num drive, onde as famílias vão ficar dentro dos carros, e a gente pede encarecidamente que as crianças levem todos os seus instrumentos de batuque, incluindo panelas, tampas, colheres, porque a gente entende que a criança não vai ficar sentada lá uma hora só olhando, ela vai ter que uma hora participar, fazer parte desse jogo. Então, nesse domingo agora, no dia 13, às 16 horas, a gente vai fazer um show na Pedreira Paulo Leminski, drive-in do Tupi Pererê. Que bacana, Guga, porque o cinema já vem acontecendo ali, né? E, assim, quem experimentou diz que é uma experiência interessante, né? E agora está começando a acontecer espetáculos ao vivo, né? Sim, sim. Bem legal. É dia 13, então, à tarde? Às 16 horas, lá na Pedreira Paulo Leminski. Uhum. Depois a gente pega os dados para divulgar a questão do ingresso, tá bem? Eu vou pedir para a Ana, que eu acho que ela consegue soltar agora, e aí a gente acompanha um pouco do trabalho de vocês, né? Agradecemos demais o contato, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo tempo, tá? Imagina, um beijo grande a todos. Obrigada. Beijo grande. Tchau, pessoal. Tudo bem ficar em casa, tudo bem fazer tarefa, tudo bem, eu tô tranquilo, tô brincando bem a beça. Se chover lá na varanda, molha a planta no quintal, o seguro tá quentinho e aqui dentro tá legal. Tem muito carinho, família pertinho, tá muito astral. Um cuida do outro e afeto gostoso pra gente viver. Temporal vai passar, o céu vai claro, ficar pra tudo voltar. Olha o sol! Arco-íris no céu, as cores anunciam tudo bem. Preste muita atenção, brinque em casa, brinque super, faça aquela tentação. Faça um jogo tabuleiro, futebol é de botão. A casinha, os bonecos, fantasias de montão. Tem pirata, tem princesa, tem herói, até dragão. Tudo agora é tão em casa, não esqueça a armação. Tem muito carinho, família pertinho, tá muito astral. Um cuida do outro, que afeto gostoso pra gente viver.
temporal vai passar, o céu vai claro, ficar pra tudo voltar. Olha o sol! Arco-íris, o céu, as cores, anunciado bem. Vai ficar, tudo bem, vai ficar, tudo bem, vai ficar. Vai ficar, tudo bem, vai ficar, tudo bem, vai ficar. Vai ficar, tudo bem, vai ficar, tudo bem, vai ficar. Vai ficar, tudo bem, vai ficar, tudo bem, vai ficar. Vai ficar. Fica bem, fica bem, fica bem, vai. 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 Gente, que maravilhoso, né? Eu acho que o Guga antecipou ali o que a gente tem visto nas manifestações culturais, artísticas que têm acontecido aqui, é que a arte é a nossa vida, né? E a arte tem nos salvado agora nesse momento de distanciamento físico. Eu acho que a gente não está isolado socialmente, mas esse distanciamento físico desgasta um pouco, né? Então essas alegrias aí, esse prazer com a arte é essencial para a gente. Nosso agradecimento enorme, Guga, a você e a Iti, né, por estarem aqui conosco, grata ao grupo mais estendido, o Rodrigo, que eu também conheço pessoalmente, que aparece no vídeo, a Fafá, né, e que ótimo que a gente pôde acompanhar aqui. Obrigada. Eu acho que a Dani vai entrando, eu vou ficar nos bastidores agora, né? Ótimo trabalho aí, Dani, para você, para a Cassiana e para o Emerson, e para os nossos intérpretes Isabel e Natan. Obrigada, Catarina. Vou complementar o agradecimento e dizer do Dani, né, que estava ali também, eu não escutei a Catarina mencionar, né, mas ele faz parte também do grupo e eu reconheci o meu xará de apelido. Bem, então, hoje, né, que é o nosso quarto encontro, dia 10, nós temos um convidado e uma convidada, né, para o diálogo. Então, o tema de hoje é educação matemática e espaço, ambiente, experiências humanizadoras. Esses serão os temas que serão abordados, né, pelos convidados de hoje, e nós vamos iniciar, vou fazer uma leitura aqui do mini currículo deles, né, primeiro do convidado que inicia a fala, que é o Emerson Rukoski, desculpa, Emerson, às vezes me engasgo, que fez a escrita, né, no nosso livro do capítulo Educação Matemática na Educação Infantil. Então, o Emerson, ele é licenciado em Matemática pela Universidade Federal do Paraná e doutor em Educação Matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio Mesquita Filho. Realizou o estágio pós-doutoral no Institute of Education da University College London, foi professor da Universidade da Educação Básica durante vários anos. Nossa, eu acho que eu não estou conseguindo enxergar aqui no computador. Coordenou a escrita do material de formação do Pacto Nacional para a Alfabetização na Idade Certa dos anos de 2014 e 2015. Atualmente, o Emerson é professor associado da Universidade Federal do Paraná, né? Então, o Emerson fez uma contribuição valiosa para nós nessa segunda publicação do livro, né, do projeto de extensão da UFPR, e ele é o único autor do livro, então merecidíssima leitura, no mínimo por isso, né, para a gente ouvir uma voz masculina aí na educação infantil. Emerson, passo a palavra para você tem 25 minutos para expor aí a tua apresentação de hoje.
Então, primeiramente, queria agradecer enormemente o convite, né, saudar a todos e a todas que estão nos assistindo aí. É um prazer enorme estar nesse espaço. Foi muito bacana escrever sobre educação infantil. O que me une, né, a esse trabalho é o trabalho com o PNAEC, né, embora o PNAEC seja mais direcionado ao ciclo de alfabetização, mas foi um momento em que eu pude ter contato, né, com os colegas da educação infantil. Então, isso é o que me traz aqui, um trabalho que muito me orgulha, né, o PNAEC foi um projeto enorme, de larga escala, atingiu mais de 300 mil professores, e foi um momento muito importante da minha carreira. Eu queria pedir para a Ana para passar os slides daí, vou aguardar. Bom, então, eu optei por falar, a minha área, né, é educação matemática, e é alguma coisa um pouco engraçado, porque até hoje meus pais não entendem muito bem, toda vez que eu falo em educação matemática, eles sempre falam que é matemática. Quando eu falo para os meus colegas que trabalham com matemática, né, eu falo educação matemática, eles falam que eu faço educação. Então, é uma área que está nessa interface, né? Então, e, claro, a educação matemática, ela não abrange de maneira alguma somente de sexto ao nono, de primeiro ao quinto, de ensino médio, mas ela abrange todos os níveis escolares. Pode passar, Ana, por gentileza, isso. Então, a nossa pauta, né, eu vou falar um pouquinho sobre o nosso passado na educação infantil, né? Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa educação matemática, né, na educação infantil, o que é, para que serve, e a parte mais importante são as possibilidades. Vamos dizer que essa fala, ela vai paralelo ao que eu escrevi. Então, ora ela tem uma aderência maior, ora ela vai se distanciar, vai acrescentar. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o nosso passado na educação infantil. Pode passar, né? Um pouco antes, né, nós temos ali, né, o nosso passado na educação infantil, infelizmente, ele não é tão passado, né, porque ele ainda é muito presente. Eu gosto muito de buscas na internet, porque elas nos trazem vamos dizer, as atividades que são mais buscadas, as atividades que são mais baixadas. Isso nos dá uma ideia do que os professores, de modo geral, eles buscam, eles baixam, quando eles se dedicam a trabalhar com educação matemática, com matemática na educação infantil. E, invariavelmente, isso se reflete, né, eu trabalho com formação de professores em todo o Brasil, eu já viajei para praticamente todos os estados trabalhando com professores, e isso se reflete desde as capitais até cidades menores, cidades que são de difícil acesso. O que a gente vê, muitas vezes, é um trabalho que está além da educação infantil, por exemplo, a escrita de números, a contagem, e também a gente vê situações bastante estereotipadas que todo mundo já passou, inclusive eu, né? Eu me lembro, assim, se a gente faz um esforço, a gente consegue lembrar, inclusive, das coisas que aconteceram na educação infantil, de cobrir numerais, né, com bolinhas. Esse é algo bastante característico da educação infantil. Bom, pode passar? E não é só aqui, né? Se a gente pegar, por exemplo, e der a mesma busca na língua inglesa, quando eu fiz meu pós-doutorado, eu tive a oportunidade de visitar o que eles chamam de early years, né? É exatamente a mesma ideia, né? E é muito interessante porque nessa situação de pandemia, muitos pais, e aí eu estou falando como colega, né, e amigo de determinadas pessoas que têm filhos na educação infantil, é uma ansiedade muito grande nessa
pré-alfabetização ou mesmo numa alfabetização matemática que, via de regra, significa saber contar, saber escrever números e, eventualmente, inclusive, saber fazer as primeiras operações. E isso, na verdade, a gente percebe que é adiantar um processo, e toda vez que você coloca algo, você deixa de trabalhar determinada atividade, o que, em geral, é mais eficiente naquela faixa etária. Eu vou falar um pouquinho disso mais tarde. Pode continuar, por gentileza? Isso que a gente traz da internet, ela se reflete nas paredes da sala de aula. Então, aqui a gente tem um enfeite muito comum nas salas de aula, com um pequeno problema ainda, né? Porque, por exemplo, o zero para criança é algo extremamente abstrato, né? O zero ele vai ter um sentido quando você começar a trabalhar com a régua, porque ele é a origem. Agora, você dizer que tem 0 alunos, ninguém fala isso. Então, a gente acaba artificializando determinadas coisas. Pode passar? Essa é uma sala de aula da Prefeitura de Curitiba, né? É muito interessante. Essa é uma sala de primeiro ano, né? Aqui a gente tem uma questão sobre espaços, né? A Cassiana vai falar sobre isso na sequência. E olha que coisa interessante, né? Aí você tem um espaço que ele é dividido com 8ª séries, né, no momento que era seriado, e com primeiro ano. É difícil que isso possa ter coerência, não é? Inclusive, a gente tem que optar entre se a carteira vai ser para o primeiro ano ou a carteira vai ser para a 8ª série. Se o espaço vai ser para a alfabetização ou se o espaço vai representar o trabalho da 8ª série. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa foto é, de novo, o varalzinho numérico. É a única referência da matemática para esse primeiro ano. E aqui tem algo, assim, que é primoroso, né? Nós temos, novamente, o papel do 0, nós temos o 10. Só que cada númerozinho tem um bichinho colado. Então, no número 1 tem uma bolinha, no número 2 tem 2 bolinhas, 3 bolinhas. No 10, a coisa ficou ruim, né? Porque foi colocado 10 bolinhas no número 1 ali, porque no 0 não tem. Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é aquele quadro de papel pardo, em cima você vê e dá para notar que tem algumas bolinhas ali, e aí você tem um problema que causa um obstáculo didático, inclusive, né? Que a gente tem essas 10 bolinhas exatamente no número 1, sendo que no numeral 1, no algarismo 1, atrás você só tem uma bolinha. Então, são questões que estão muito... o aluno não participou disso, a gente percebe, né? E traz pouco elemento interessante para que a gente possa trabalhar com matemática. Pode passar? Aqui eu tenho algo que eu gosto muito de falar com os professores, porque muitas vezes, é claro que nada disso é proibido, né? Pode ser que a gente tenha algumas dificuldades, a gente cause obstáculo, isso seja menos razoável da gente trabalhar. Mas é sempre importante, né, observar. O tempo da escola ele é limitado e nós precisamos fazer escolhas. Então, toda vez que a gente coloca o pé em alguma coisa, a gente está deixando de trabalhar outra. Isso é muito importante, né? No caso do meu filho, por exemplo, ele passou por várias escolas e uma delas tinha, assim, um certo fetiche por números romanos, né? Então, a professora trabalhava muito sobre números romanos. Tem problema? Não, não tem, mas o problema é o seguinte, se ela está trabalhando com isso, ela está deixando de trabalhar outras coisas. Então, essas escolhas, e esse é um trabalho que ele passa muito pelo professor, né? Essas escolhas devem ser pautadas em estudos e devem ser sempre direcionadas às potencialidades das experiências que proporcionamos às crianças para atingir os objetivos educacionais adequados às faixas etárias. Isso é algo muito importante, né? Então, a gente precisa ter essa intencionalidade pedagógica. Então, nós falamos sobre o passado, agora a gente vai caminhar, né? O que é isso, né? Educação matemática na educação infantil e para que serve? Pode passar? A educação matemática na educação infantil,
ela vai trabalhar com processos mentais, né? E esses processos mentais, eles vão, vamos dizer assim, sustentar, né, determinados aprendizados. É muito interessante, né, que na leitura dos textos a gente percebe que a criança aprende muito fora da escola. E a gente precisa trazer esse conhecimento, problematizar para que a gente possa ampliá-lo, às vezes consolidar, às vezes sistematizar. Os processos mentais relativos à matemática são corresponder, por exemplo, né? E aí eu estou colocando isso já mais na prática, né? A correspondência, eu posso corresponder 1 a 1, que é isso que eu vou dar mais ênfase na educação infantil, mas eu posso colocar, por exemplo, 5 uvas para cada criança. Estou correspondendo um montinho para cada criança. Nesse caso, quando eu estou lá fazendo, e inclusive, em vários livros a gente encontra rotinas que podem ser incorporadas para ajudar nesses processos mentais, por exemplo, um garfo para cada prato. Eu estou fazendo uma correspondência 1 a 1. Ela é absolutamente imprescindível na matemática e a gente vai ver isso em todos os anos, inclusive no ensino médio, inclusive no ensino superior. Então, essa correspondência 1 a 1, ela é um fundante, ela é um processo mental muito importante. Se sobrou garfos, se faltou garfos, né, então eu não consegui estabelecer essa correspondência 1 a 1. Comparar e classificar. Comparar é observar as características. Classificar, selecionar a partir dessas características. Então, são muito comuns atividades como qual é o estranho aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho 5 lápis e uma caneta. Eu olho, os lápis são parecidos, né? E eu vou dizer assim, opa, a caneta eu não posso colocar nesse mesmo grupo. Isso é classificação. Existem materiais estruturados para trabalhar com isso, como o mais conhecido é o blocos lógicos, né? Coloco todas as pecinhas amarelas e coloco uma vermelha e a criança vai aprender, opa, esse vermelho não pode ficar aqui. Eu posso colocar esses blocos lógicos nessa mesa e falar assim, eu quero separar só os triângulos, só as peças finas e assim por diante. Sequenciar, quando eu coloco um atrás do outro na fila, por exemplo, e eu vou trabalhar com o que vem antes, o que vem depois, o que está entre, e assim por diante. Quando eu serio, eu penso em padrões. Por exemplo, um menino, uma menina, um menino, uma menina, uma menina, uma menina. Ou, por exemplo, eu tenho lá, e esses padrões, eles são muito importantes, e há muitas atividades que a gente enfatiza de se fazer na educação infantil, amarelo, vermelho, qual é o próximo, né? Então, eu estou seriando essas questões aí, estou descobrindo esses padrões. Incluir, né? Esse processo de inclusão, as meninas estão incluídas no grupo das crianças, né? Então, as rosas amarelas estão incluídas no grupo das flores. Conservar. Independente da disposição, saber distinguir qual grupo possui mais elementos. Essa é algo muito importante, né? Isso aí vem da linha piagetiana, que essa questão da conservação de quantidades, a criança muitas vezes se fala assim, olha, mostra que tem 7 fichinhas aqui, mostra que tem 7 fichinhas embaixo. E ela fala assim, tem o mesmo tanto igual? Ela vai contar e vai dizer, tem. Daí você espalha as 7 fichinhas, deixa ela mais compridinha, e a criança vai passar a dizer que aquela que ficou mais compridinha, ela tem mais. Então, são processos mentais que a criança vai adquirindo fora da escola e sistematizando na escola, ampliando, aprofundando. Pode passar? Os 3 campos, né, independentes dos documentos curriculares, ainda continuam, né, em 3 campos, o espacial, o numérico e o de medidas. É importante observar, né, que a gente tem a matemática, ela está além do numérico. Embora, se a gente for perguntar no senso comum, né, o que é matemática para você, a pessoa vai falar geralmente números. Ela vê muito pouco, né, o fato de que a matemática está além do número. Então, a gente tem o campo espacial, refere-se às formas, à localização, ao deslocamento, né,
E aí, na escola, isso vai apoiar a criança onde? No estudo da geometria. Importante, né? O esquerda e direita, formas, as regularidades, né? Saber que separar o que tem 3 lados. Mais tarde ela vai falar que o que tem 3 lados é um triângulo e assim por diante. O numérico, mais conhecido, refere-se às quantidades, e na escola vai apoiar a criança no prosseguimento do estudo da aritmética. E as medidas, que é essa relação entre o numérico e o espacial. Qual é a medida desse quadrado? Qual é a medida do lado do quadrado? Mais tarde, qual a medida da área do quadrado e assim por diante. Pode passar? Dentro da educação infantil, a gente trabalha com noções que são elementares. No campo espacial, dentro, fora, frente, atrás, ao lado, direita, esquerda, para cima, para baixo. Né? Cuidar com essa questão do direita e esquerda, né? Como eu falei para vocês, eu trabalho com formação de professores já há algum tempo, né? Já faz mais ou menos 20 anos, e nesses anos todos já percorri, né, o Brasil muito, um momento assim, no PENAIP, né, eu tive a oportunidade de viajar praticamente o Brasil inteiro, e assim a gente vai escutando, né, situações. É importante que vocês, professores, jamais tenham dedos para perguntar, né, porque vocês não são especialistas da área. A minha vida é só educação matemática. Eu adentro muito pouco em outras áreas. Agora, a professora de educação infantil que precisa dar conta de todas essas áreas, é natural que se tenham dúvidas e é importante que se pergunte. Então, elas perguntam, professor, posso ensinar para a criança que a direita é a mão que escreve? Não, não pode, né? Porque senão a criança, isso não depende da pessoa, é uma convenção que vai além da pessoa, que não é subjetiva, né? Ela é objetiva. Todo mundo tem a mesma direita, todo mundo tem a mesma esquerda. Não dá para ensinar, por exemplo, que a direita é da pulseira, a direita é a da porta. Não tem como eu fazer esse tipo de associação. A gente tem que fazer outros tipos de associação. Bom, campo numérico, né? Saber o que tem mais, o que tem menos, o que tem muito, pouco, igual, diferente, primeiro, último, entre, ganhar, perder, né? E o campo das medidas, que ele é muito rico, ele tem um apelo social muito grande, né? As práticas sociais são recheadas de necessidades do campo das medidas, antes, agora, depois, começo, meio, fim, grosso, fino, maior, menor, largo, estreito, e assim por diante. Pode passar? E para quê, né? Para que a gente trabalha com isso, né? Para ampliar o universo de experiências, os conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e consolidando novas aprendizagens. A gente amplia esse universo de experiências, mesmo porque a gente não tem condições, né, de saber como que é esse capital cultural, o que ela vem de casa, né? Então, a gente precisa, na escola, ampliar esse universo de experiências, né, esses conhecimentos, essas habilidades, e diversificar. E, claro, consolidar as novas e as aprendizagens que a criança já vem, né, que já traz. E esses conhecimentos, né, essas habilidades, essas aprendizagens, também incluem conhecimentos, habilidades e aprendizagens que são matemáticas, e a gente não pode esquecer delas. Ainda que, né, e para usar aí a terminologia, né, a frase de uma colega que trabalha com alfabetização matemática, Maria da Conceição Fonseca, uma colega que trabalhou com a gente no PENAIC, ela falou algo assim, né, falei, olha, a matemática, ela não é, nem na educação infantil, nem no ciclo de alfabetização, de forma alguma, ela não é a protagonista, ela não é o principal, mas ela é um ator coadjuvante extremamente importante, talvez o mais importante deles. Então, a gente pode ter isso em mente. A matemática, ela não pode competir com a linguagem, mas ela vem ao encontro, ela auxilia nesse processo. Pode passar? Qual é o papel do educador nesse
nesse jogo, né, nesse trabalho, é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. Então, a gente tem, o papel nosso é esse. E, claro, pode passar, que aí vem o papel da formação inicial e continuada, né? Inclusive, eu advogo pelo termo que a gente não precisava ter esse adjetivo, né? Entre inicial e continuada. Na verdade, formação, a gente deveria entender a formação para além desse adjetivo. Esse adjetivo ele é muito importante para a pesquisa acadêmica, mas ele não deveria fazer parte do vocabulário escolar, porque ele deveria ser formação. A gente tem que se entender em formação continuamente. Eu, vocês e todos, e não só na área de educação, como em qualquer área, sobretudo as intelectuais como a nossa. Bom, as brincadeiras, né? Aí eu vou fazer uma leitura de um dos textos do livro, né? Que foi separado, as brincadeiras e o que eu posso aprender com elas, né? Muito bom o texto da professora, aprendi bastante, assim como aprendi com o texto da Cassiana. Ela separa entre espontâneas e didatizadas, né? As brincadeiras espontâneas e didatizadas. Espontâneas é aquilo que acontece, que não é a professora que promove, né? E as didatizadas é aquela que tem a intencionalidade de ensinar algo. No caso das brincadeiras espontâneas, qual é o papel do educador? O papel do educador é olhar atento para problematizar, né? Então, a brincadeira está acontecendo, mas eu posso ampliar essa aprendizagem que está acontecendo nesse momento de brincadeira. E no caso das didatizadas, e isso é extremamente importante, escolhas atentas, porque tem muita brincadeira didatizada que é ruim, que é pobre, que avança o sinal, e isso não é adequado. Se nós colocarmos isso para o âmbito tecnológico, eu gosto muito de trabalhar com tecnologia, nós temos poucos softwares que são razoáveis para o ensino de matemática, sobretudo para a educação infantil. Então, a gente tem que ter uma escolha atenta. Pode passar. Então, por exemplo, né, é comum que a gente tenha, né, o tabuleirinho da amarelinha no pátio, né? E a criança vai brincar espontaneamente com isso, né? E o que acontece aí, né? A gente pode potencializar isso, né? Então, ao invés de ter só um tipo de tabuleiro, a gente pode pegar e colocar vários tipos de tabuleiro, com formas geométricas diferentes, por exemplo, né? E eu gosto muito de pensar que quando eu estou olhando para a brincadeira do ponto de vista de que eu quero que a criança amplie algum conhecimento, consolide, etc. e tal, eu gosto de pensar em 3 momentos: antes, durante e depois. Então, por exemplo, no caso da amarelinha, explorar as formas que tem ali, explorar os números, as regras. E, claro, né, quando a gente vai falar quem começa, aí eu tenho uma aula de matemática completa, porque eu posso sortear, e daí eu vou trabalhar com conceitos iniciais de chance, e há vários estudos que dizem que crianças muito pequenas podem dizer assim, o que é mais provável, o que é mais provável, o que é menos provável, obviamente não usando esse vocabulário, que tem mais chance, que não tem mais chance, né? Ou, por exemplo, quem é mais velho, quem não é, e assim por diante. Então, quem começa pode ser um momento muito interessante de trabalho. Durante, né? Quem que está ganhando? Se a criança quer jogar a pedrinha no 10, ela vai jogar com mais ou menos força do que se jogar no 1. Está mais perto ou mais distante? Então, eu vou trabalhando com aqueles conceitos elementares lá atrás. E depois a exploração de amarelinhas incompletas, né? Eu tapo o número 7, eu tapo o número 8 e pergunto para a criança o que tem aqui. Eu queria que vocês percebessem que se eu voltar atrás, lá naquela sala de aula, em que eu só tinha o varalzinho, né? Eu não preciso do varal de números. Porque
as brincadeiras têm muito mais sentido para a criança e elas vão aprender determinadas coisas com o uso. Um uso que tem significado para elas porque está dentro de uma prática social, no caso das brincadeiras. Pode passar. Desenhos, né? Há muitos desenhos interessantes, né? Aqui eu gosto muito dos desenhos da TV Escola, né? Houve aí uma discussão que eu me estremeci no começo desse governo, né? Com relação à TV Escola, um tal de, não vai mais ter TV Escola. De fato, e infelizmente, muitos dos materiais que a gente tem de formação, o MEC tirou do ar, isso é um crime, porque foi gasto dinheiro público. Os materiais que a gente fez, por exemplo, no PENAIC, não estão mais no site do MEC, foi gasto muito dinheiro para fazer aqueles materiais, e é a história da educação brasileira, é realmente criminoso. No caso da TV Escola, eu consegui entrar lá de novo, eu acho que vale a pena baixar esses episódios, né? Então, aqui eu destaco 2, o Chico na Ilha das Jurubebas e as fabulosas coleções do professor Gonçalo. As fabulosas coleções do professor Gonçalo, ela teve o conteudista, a ideia era trabalhar mais com matemática. E aí eu destaco um episódio em que as criancinhas estão falando sobre um mapa, né? E tem um probleminha muito interessante, mas que eu vou deixar no ar para que vocês assistam o episódio, tá lá no capítulo do livro, para que vocês possam entrar, mas tem muita coisa matemática de qualidade nesse seriado. Pode passar? Literatura, né? O acervo do PENAIC, ele é um acervo fabuloso, não só para o ciclo de alfabetização, como tem muito livro de qualidade, alguns só com figuras, outros com figuras muito interessantes. Destaco Quem Vai Ficar com o Pêssego, é maravilhoso o trabalho que dá para fazer com relação a medidas, porque aqui eles vão decidir quem vai ficar com o pêssego, né, e aqui se vai ser com cauda maior, com a boca maior, e aí dá para fazer um trabalho muito bacana com as crianças. Pode passar? Arte e matemática, né, o Guga falou sobre música, né, música realmente é recheada de matemática, e aqui a gente tem as artes plásticas, coisas muito interessantes, por exemplo, quando você vai fazer um mosaico, o que está à esquerda é retirado do pró-infantil, né, e aí a gente vai trabalhar com padrões, né? Então a gente pode fazer padrões simples, é que esses 3 padrões não são simples, são até relativamente complexos, mas um padrão simples já gera uma obra de arte muito bacana, né? E aí eu vou tá ampliando. Veja, eu não preciso trabalhar com preenchimento de números com grãos, porque eu tenho atividades mais ricas para desenvolver habilidade motora, e eu posso problematizar isso com outras, eu amplio mais, eu tenho mais possibilidade de trabalhar com outras aprendizagens. No caso do tabuleiro, né, a gente tem um padrão de cor, a gente poderia ter tabuleiros numerados, que vão ter, que é para a criança preencher, azul, nesse caso, azul, amarelo e vermelho, né, ele começa com azul, amarelo e vermelho, azul, amarelo e vermelho. Qual é o próximo? Isso é muito importante para a matemática, né, fazer esse tipo de problematização. Pode continuar? Gibis, né? Aqui tem tem o que eu coloquei lá no capítulo do livro. Aqui você vê o Chico Bento e o Zé Lelé tentando pescar, o Zé Lelé, o Zé Lelé não pesca nenhum, o Chico Bento, ele pesca vários. O pesquisador, foi feito com uma classe de 4 e 5 anos, ele pergunta, né, o que está acontecendo, e a criança vai desenvolvendo a oralidade, a previsão dela. Depois é desvelado. Por que será que o Chico Bento pesca e o Zé Lelé não pesca? Pode passar? E aqui está a fala das crianças, né? Eu não vou ler aqui porque isso está no meu capítulo lá, mas aí vocês podem ver o que aconteceu, né? O Zé Lelé estava lá em cima, a vara não chegava a tocar a água. E o Chico Bento lá embaixo pescando um peixinho atrás do outro. E a criança, ela se coloca numa situação de resolver um problema. Como que eu resolvo esse problema? Então, uma das hipóteses é aumentando o fio do Zé Lelé, por exemplo, ou pedindo para o Zé Lelé ir lá junto com o Chico Bento. Isso é uma resolução de problemas já na educação infantil. E é claro que o diálogo está recheado de conceitos matemáticos, né? Então,
Aqui, um fala que é ele que estava lá em cima, a Mariana que fala que os dois estavam lá em cima, que estavam lá embaixo, assim por diante. Né? Então, tem uma discussão matemática muito interessante e muito rica. Pode passar? Então, para finalizar, falar um pouquinho sobre o ambiente. Eu não vou ler essa citação, né? Está no texto da Cassiana. Muito bacana, né? A citação sobre o ambiente. Pode passar? Quando eu era pequeno, né, o ambiente era uma situação bem, assim, sem noção, né? Ia para a exposição os trabalhos que eram melhores avaliados pela professora. Pensa no problema que isso dava, né? E aquele trabalho ficava exposto, era a exposição do material. E, na verdade, a gente precisa ter um canto que ajude a gente a esse processo de aprendizagem. A Cassiana vai falar mais sobre isso, né, dentro da perspectiva do trabalho dela. Mas, por exemplo, do ponto de vista matemático, é importante você ter coleções. E coleção de qualquer coisa, né? Por exemplo, nesse caso, são tampinhas. Né? E aí eu posso trabalhar classificação, posso trabalhar a contagens iniciais, que a gente aprende isso, tem que ter significado para a criança, né? O que tem mais, o que tem menos, tem mais tampinha mais branca, tem mais tampinha laranja e assim por diante. Coleção de sucata, né? Não precisa ser diferente disso. Pode passar? Eu acho essa parede um primor, né? Gosto muito dela. Da professora Ana Celina, né? Ela trabalhou com o meu filho em um determinado momento, numa escola que eu gosto muito. E aqui você vê uma intencionalidade pedagógica em cada um das atividades. Então, por exemplo, o jogo de boliche está bem à esquerda, virou uma pontuação, a professora, ela registra um momento e ela volta para esse momento, fazendo a discussão como se fosse um histórico e, ao mesmo tempo, problematizando questões que são, nesse caso, referentes à matemática. O calendário do tempo é fantástico, porque a criança vai desenhando, o dia está sol, o dia está chuva e assim por diante, e daí, quantos dias fizeram sol, quantos dias fizeram chuva e assim por diante. Calendário é importantíssimo, né? Aqui é um calendário em que a criança só vai riscando, né? Mas tem calendário que a criança vai escrevendo. O que importa é que ela participe desse momento e que esse ambiente possa auxiliar ela para ela perceber para que a escola serve também, né? Então, ela faz uma relação entre o que ela está vendo na escola, o que ela está vendo em casa, e assim ela vai ampliando essas aprendizagens. Bom, pode passar. Eu espero ter contribuído, né? Esse aqui é meu nome, meu e-mail. Fico à disposição de vocês, tá? Então, muito obrigado. Você está sem fone, Daniele? Dani, você está sem... Agora sim. Eu estava tão envolvida com você, ouvindo você. Eu coloquei o óculos, gente, porque eu não estava enxergando aqui, viu? A coisa. Então, foi uma delícia te escutar, foi ótimo. Você fez uma exposição muito clara e contribuiu muito, eu tenho certeza, para a nossa ampliação, né? Para a compreensão do sentido da matemática na educação infantil. Te agradeço desde já as belíssimas contribuições. A gente vai continuar conversando depois da exposição da Cassiana, né? Queria comentar rapidamente o quanto que alguns aspectos que você trouxe, né, nos convida a pensar como que na educação infantil a gente vem realizando essa condução. Por exemplo, quando você fala das noções, né? Das noções espaciais, numéricas e medidas, né, a importância da linguagem, porque a professora vai anunciar esse vocabulário, né, quando ela fala que o que é mais pesado, o que é mais leve, a criança só vai fazer essa relação se ela tiver essa possibilidade de verbalizar um vocabulário que ela precisa aprender, e quem vai fazer isso é o professor, né, então eu penso que essas questões foram muito interessantes e instigantes para a gente continuar dialogando. Eu vou apresentar, então, agora, na sequência, eu guardei minhas questões aqui, tá? Para conversar depois, para não ocupar o tempo da minha colega. Agora eu consigo ler, gente, o computador aqui. Então,
A Cassiana Magalhães, que é a nossa segunda convidada de hoje, né? Ela escreveu o texto O Espaço que se Transforma em Ambiente, Experiências Humanizadoras na Educação Infantil. Esse é o texto que está lá no nosso livro, e a gente convida vocês também a ler, né? A Cassiana é pós-doutora em Educação pela Universidade de Évora, Portugal, doutora em Educação pela Unesp, campus de Marília, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Londrina, UEL, atualmente é professora adjunto do Departamento de Educação dessa universidade. Coordenadora do FEIPAR Pé Vermelho e do blog Baguncei, que nós convidamos, depois a gente divulga de novo, né, o endereço do Baguncei, para vocês também curtirem lá no Facebook. Ela é líder do grupo de pesquisa Travessias Luso-Brasileiro da Educação Infantil da Infância, da Educação da Infância. Desculpa. Então, Cassiana, passo a palavra para você, e você tem 25 minutos, mas se você precisar de uns minutinhos, eu deixo você expandir, né, para ser igual ao Edson. Som. Dani, né? Deixa o microfone no mudo. Bom, eu agradeço a Dani pela acolhida, a Catarina. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, com o Emerson, com a Isabel, né? Possibilitando a comunidade surda participar conosco, ao Natan. Isso nos honra e nos dá uma alegria muito grande. Especialmente a Dani e a Catarina, por me possibilitar escrever nesse livro tão potente, né, que tem aí um canal de comunicação enorme com os professores da educação infantil, nesse espaço da revista Revirei, e agora no livro, e que revira realmente do avesso as nossas ideias aí na educação infantil. Baseado nessa ideia da revista, nesse caminho que eu venho trilhando com essas minhas colegas da Federal, que nós temos também o blog Baguncei. Então, é muito dessa partilha e disso que a gente vem construindo no coletivo. E pensar o espaço, eu preciso contar como é que é esse percurso, né? Como é que o espaço me afeta tanto e como que eu comecei a olhar mais para o espaço. E talvez a Dani não saiba, mas, assim, uma das pessoas que mais me afetou a pensar o espaço foi a Dani. Então, acho que foi um privilégio saber que você ia mediar, né, para eu poder ter essa oportunidade de te contar publicamente. Que em 2012, na realidade, quando você fez assessoria para o MEC, eu tive a oportunidade de participar com você, tanto do projeto piloto de ambientação, que nós fizemos um CMEI aqui em Londrina, que era o Vaterocano na época, né, que nós participamos juntas, mas antes disso nós fizemos uma visita, você lembra? Pelos pró-infâncias de alguns locais aqui vinculados ao Núcleo Regional de Educação. E quando você fez essa visita pelo Ministério da Educação, eu falei, eu quero ir junto, de xereta mesmo, tá, gente? Não é de convidada, é de xereta mesmo, é para aprender. E aquela visita, para mim, foi um divisor de águas na minha vida, né? Tanto de pesquisadora, de professora, de olhar para o espaço. Eu acredito que aquela visita, né? Olhar para aquelas instituições de pró-infância, me fez entender qual é a diferença de espaço e qual é a diferença de ambiente, né? Porque ler no referencial teórico é muito fácil, a gente usa principalmente Forneiro, né? O que é espaço? É o espaço físico. O que é ambiente? São as relações que se estabelecem nesse espaço. Então, pronto, está conceituado. Mas quando você vai para a instituição e você vive isso, você percebe exatamente como é que isso se concretiza. E por que eu digo que o Pró-Infância foi um divisor de águas? Porque naquele momento nós visitamos várias unidades do Pró-Infância no estado e nós verificamos o quê? Que apesar da estrutura física ser exatamente a mesma, né? Ou seja, a planta A, a planta B, a planta C, que a Dani tão bem conhecia, e eu fui conhecendo junto com você, com a Linda Mar, com as pessoas do núcleo na visita, nós percebíamos uma diferença gritante. A gente saía de um pró-infância, parecia que a gente tinha levado um choque. Você lembra, Dani, das nossas visitas, né? Aquilo nos impactava muito. Terminado esse percurso de visitas, a Dani organizou um evento em Curitiba, na Universidade Federal, para discutir os espaços do Pró-Infância. E daí, nesse lugar, eu tive uma oportunidade de apresentar um trabalho, e aí eu tive esse movimento de reflexão, por que os espaços eram tão diferentes, né? Então, naquele momento, olhar para aquelas plantas aparentemente iguais, mas por que as coisas aconteciam de forma tão diferentes? Por conta das relações. E por que as relações aconteciam de forma tão diferente? Por conta das concepções. Então, falar do espaço que se transforma em ambiente
né, que pode se transformar em ambiente, é falar de concepções teóricas. Não que uma concepção é melhor que a outra, de forma alguma, né? Todos somos livres para escolher as nossas concepções teóricas, mas é dizer que olhar para essa criança e olhar para esse espaço significa pensar a nossa forma de organizar esse espaço. Que o mesmo prédio, que a mesma estrutura física, ela pode ser organizada de uma forma por determinadas pessoas, e vivida por essas pessoas de uma forma, e organizada e vivida por pessoas de uma forma completamente diferente. Então, o que eu pensei em colocar um pouquinho no texto, né, esse texto que eu compartilhei, né, quando a Catarina me convidou, eu tinha acabado de chegar do México, tinha feito uma apresentação sobre espaço lá, eu falei, Catarina, eu acabei de apresentar, eu tenho um material, Catarina, então melhora esse material e vamos apresentar no capítulo. E eu fiquei pensando, né, eu até coloco no texto lá, os barulhos, os cheiros, as cores são convidativos, outras vezes entristecidos, não pela escolha das cores ou ausência delas, mas pela falta da participação e pertença das crianças. Às vezes nós chegamos num espaço e a gente não enxerga as crianças, a gente só enxerga os adultos. Então, que espaço é esse que deveria ser das crianças, pelas crianças e para as crianças, e que muitas vezes é negado às crianças o direito de usufruir do espaço que é para elas e que é delas. E que poucas coisas, de fato, naquele lugar são delas. Então, a gente precisa olhar para esse espaço, né, que pode se transformar num ambiente, fruto das relações, mas como que eu vou olhar para esse espaço? Então, no texto, né, que eu quero provocar vocês a fazerem a leitura, eu poderia ter escolhido qualquer caminho. Mas por que eu, Cassiana, escolhi o caminho da teoria histórico-cultural, que é o caminho que eu venho percorrendo? Então, o que eu fiz? Eu tomei como princípio a periodização do desenvolvimento para dizer, não para me engessar, mas para dizer, como é que eu olho para a criança? Como é que eu olho para o bebezinho? Se eu olho para um bebezinho e eu entendo que a atividade que guia, que promove, que contribui para o seu desenvolvimento é a comunicação emocional direta, como é que eu organizo esse espaço de modo que eu, professora, posso ter momentos, principalmente de, primeiro, acolhida do bebê na instituição? Como é que eu recebo esse bebê? Sou eu que recebo? Ou é uma outra pessoa? É um adulto qualquer que recebe o meu bebê, essa criança tão pequena que precisa desse vínculo com a professora, educadora, referência dele nesse primeiro momento da vida? Como que eu tenho esse espaço que eu acolho não só a criança, mas que eu acolho também a família dessa criança? Então, o que eu organizei, né, pensando na periodização do desenvolvimento, no texto, como é que eu penso a relação da professora no momento que ela vai dar o banho, que ela conversa, que ela olha para essa criança e que ela dedica um tempo para essa criança. E olha que interessante os colegas que me antecederam, né? O Guga, quando ele fala da música, que a música também é matemática, aí vem o Emerson e fala da matemática e mostra imagens do espaço e diz assim, olha como a professora colocou esse enfeite. Eu anotei, tá, Emerson, a tua palavra, enfeite. Mas será que a escola é lugar de enfeite? Será que eu enfeito o espaço da escola? Ou eu vou construindo as condições, ou eu vou construindo os elementos para que as crianças se sintam pertencidas àquele espaço. Eu sempre brinco que escola não é buffet de festa infantil. Então, a escola não precisa de enfeite. Né? As professoras gastam, colocam 1000 coisas, enfeitam a porta, o espaço, para receber. Mas, na verdade, se eu conheço sobre o desenvolvimento, é o meu afeto que acolhe. A minha acolhida é o contato que eu tenho com essa criança. Muito mais importante do que o EVA que eu penduro na parede. Muito mais. Como é que eu olho nos olhos da minha criança?
Como é que eu pego essa criança do colo da mãe e trato essa mãe também com respeito, independente do lugar que essa mãe está, independente do lugar que essa mãe vai a hora que ela deixa essa criança na escola. Ai, que folgada, não trabalha. Não interessa. Interessa que ela trouxe o filho dela para passar um período da vida na escola. Por isso que o texto fala de humanização. Quando nós educamos, nós humanizamos, nós tornamos o outro humano. E isso não se dá na hora da atividade em forma de papel sulfite e carimbo das mãos. Isso se dá na acolhida da criança desde o momento do portão. Da hora que ela chega para mim, na hora que ela utiliza todos os espaços da escola. O espaço da educação infantil não é a sala de aula, é o espaço de toda a escola, inclusive o espaço fora da escola, para além dos muros da escola. Porque se eu estou preocupada em humanizar a minha criança, eu estou preocupada em ensinar a minha criança a viver em sociedade. E a sociedade não está fechada nos muros da escola. E aí eu vou passando o meu texto, né? Claro que é um texto muito curto, nas páginas, no limite das páginas do livro, mas eu vou dizendo assim, olha, qual que é a próxima atividade? Nesta teoria que eu escolhi, eu não estou falando que é a melhor, eu estou falando que é a minha escolha. A próxima atividade é a atividade objetal manipulatória. O que significa no dia a dia da escola? Que a relação da criança com o adulto vai ganhando outros contornos, que o interesse das crianças também vai passando para os objetos. Só que eles não brotam do além. Quem que oferece os objetos para as crianças? São os adultos. E nesse caso, o professor, a professora. Agora, o que muda na relação? Por que umas crianças se desenvolvem muito mais e outras menos? Muda a qualidade do que eu estou oferecendo para as crianças. Por que o Leontiev vai dizer depende das condições de vida e educação? Porque depende do que eu estou ofertando para as crianças. Eu vou ligar sempre a mesma música? Eu estou oferecendo outros repertórios? Eu estou oferecendo objetos que produzem sons, tem cheiros, tem cores diferentes, tem texturas diferentes. O que é que eu estou oferecendo para as crianças explorarem, manipularem, aprenderem a estar nesse mundo com elas, com os objetos e na relação com os outros? Então, elas aprendem a guardar os seus pertences naquele espaço. Por isso que as coisas têm que estar ao alcance dos olhos e ao alcance das mãos. Por isso que eu aprendo quando eu tiro as coisas da minha mochilinha. Por isso que eu aprendo na hora que eu vou colocar o meu alimento até a boca. Por isso que eu aprendo em todos os momentos. Por isso que sou eu, professora, que dou o banho. Sou eu, professora, que troco a fralda e não qualquer outro. Porque na hora que eu estou trocando a fralda, eu estou dizendo, olha, eu vou levantar a sua perna. E agora? Vamos enrolar, vamos guardar isso daqui, vamos jogar no lixo, senão vai ficar um cheiro muito ruim aqui no nosso banheiro. E aí eu estou dizendo para a criança, o que é perna? Olha o cheiro. Eu vou nomeando tudo isso para a criança. E aí, quando a criança, né, ela já imitou, ela já explorou, ela já vivenciou aquelas possibilidades ali do espaço, ela imita o adulto e depois a gente vai engendrando com ela uma outra atividade guia do desenvolvimento, que vai nascendo, né, brotando, sendo gestada, que é a brincadeira de papéis sociais. Por que é tão importante brincar? Todo mundo fala que é importante brincar, mas fazem 1000 coisas na escola
e se der tempo a gente brinca. E ao contrário, primeiro a gente brinca e se der tempo a gente faz outra coisa. Porque brincar é representar o homem. Brincar é poder fazer aquilo que a gente não poderia fazer de verdade. Ah, eu quero viajar de foguete, mas eu não posso. Mas na brincadeira eu posso. Ah, eu quero dirigir, mas eu não posso. Mas na brincadeira eu posso. A brincadeira permite o desenvolvimento, né? Vai nascendo a imaginação, mas não nasce do além. São dessas condições que são oferecidas para a criança. E é claro que é importante a professora estar junto, é claro que é importante a professora ir colocando outras situações. Quando a criança é pequenininha, esse estar junto vai ampliando a linguagem da criança, ampliando os repertórios, né? A gente podia pensar em muitas possibilidades aqui. E por isso que nesse tempo é tão importante a gente mostrar para as famílias que a gente não está perdendo tempo. Ah, que ano perdido. Gente, se ninguém morreu, não está perdido. Só está perdido para quem morreu. Para quem está vivo, para quem está com saúde, não é perdido. O que nós estamos fazendo em casa é precário? É triste o que está acontecendo? É. Mas se nós estamos vivos, essas relações, esses outros momentos, essas outras trocas, também são momentos de aprendizagem que nós estamos vivendo na nossa casa. Então, quando o Emerson traz aquela citação da Assunção Falck, que eu achei super pertinente, assim, uma super sacada do Emerson trazer aquela citação, é uma citação que se refere à organização, à documentação, né? E como é que a gente olha para esse espaço e coloca essa documentação pedagógica? E a Assunção Falck, Emerson, ela é uma professora do movimento da escola moderna, né, do MEN, lá de Portugal. E lá, eu fiz meu pós-doutorado lá e tive a oportunidade de estagiar, né, e ser supervisionada por ela. Eles usam essa documentação como fonte de vida, das crianças poderem usufruir daquele espaço, não como algo para mostrar para as famílias. Foi interessante que quando a professora veio ao Brasil, eu pedi para uma aluna minha entrevistá-la para o seu TCC. E aí ela falou assim, professora, acho que eu estou fazendo tudo errado, porque a professora falou que não é só isso, que não dá para fazer só isso, é mais do que isso. E eu fui tentar entender o que minha aluna estava falando. Porque a professora Assunção disse para ela, não é simplesmente copiar a ferramenta, né? Que lá eles têm o mapa de presenças, que foi o que o Emerson falou, que ajuda muito nessa localização temporal, né? O movimento da escola moderna, se vocês entrarem, clicarem aí, movimento da escola moderna na internet, vocês vão achar 1000 coisas maravilhosas. Só que não adianta a gente copiar o modelo da escola moderna como se fosse copiar os instrumentos de pilotagem. Nós não copiamos o instrumento, nós temos que entender a lógica de relações que se estabelece. O que eles foram construindo nesses 50 anos de história do movimento de escola moderna, especialmente na formação de professores, na escuta das crianças, para que as crianças participassem de todos esses instrumentos, da organização da rotina, do que eles vão fazer em cada espaço, o que tem em cada lugar da sala, né? A gente não pode copiar as coisas dos outros achando que a gente vai resolver os nossos problemas. A gente pode olhar, ter algumas ideias, pensar sobre isso, discutir o nosso espaço. Eu vou pedir para Ana Luísa fazer a gentileza de projetar algumas imagens e, por favor, não é no sentido de mostrar um modelo do errado, do certo, é no sentido de compartilhar algumas coisas que eu tenho vivido, que eu acredito e que eu quero... Eu acho que as imagens, elas são ilustrativas, porque eu estou falando de uma coisa, eu não sei se vocês estão conseguindo viver comigo aquilo que eu estou falando, né? Então, eu pedi para a escola, é o CMEI Laura Virgínia, eu pedi para elas me autorizarem a usar as imagens. Não todas são de lá, tá? Algumas são, outras que eu vou fazer uma crítica, daí eu não vou falar de onde são, lógico, né? A gente toma cuidado com algumas coisas. E aí eu vou passar, assim, só para a gente refletir juntas aqui. Juntos e juntas, né? A maioria sempre são mulheres, guerreiras, professoras. Vamos lá, na luta da educação infantil.
Quando eu digo assim, como é que esse espaço se transforma em ambiente, só para vocês entenderem, esta unidade é uma unidade do Pró-Infância. Só para vocês entenderem o que eu falei que eu senti na visita com a Dani, foi uma coisa muito engraçada. Eu levei um aluno meu, acho que uns 2 anos, 1 ano e pouco atrás, de jornalismo, eu tinha um bolsista de jornalismo, e levei ele em mais de uma unidade do Pró-Infância, né, comigo, assim, para fazer uma matéria, para dar uma volta. E ele falou, nossa, professora, que diferença de uma escola para outra. Como que um aluno do jornalismo percebeu a diferença? Porque o espaço grita. O espaço, ele fala. E vejam, não estou falando que é perfeito, lindo, maravilhoso e que todo mundo usa e trabalha dessa forma. Mas quando o trabalho é bom, você não precisa ficar falando que o trabalho é bom. O trabalho grita, porque o espaço grita e porque as crianças mostram para você o que estão fazendo. Não precisa de muita explicação. Esse espaço aqui, construído ali no CEMEI, pelas professoras, com elementos da natureza, para explorar, então, faz de conta. Nós não temos tempo aqui na fala. Claro, eu fiz um estudo esses dias, parece que eu não tenho nada para fazer na quarentena, né? Mas eu voltei num texto do Vygotsky, da 4ª aula, e fiz um estudo na minha cabeça, assim, para mim, né? Para eu entender qual que é a diferença do pequenininho explorando esse espaço, qual que é uma criança de 2 explorando esse espaço, como que uma criança de 3 explora esse espaço. É claro que dá muita diferença de uma criança de cada idade explorando esse espaço. Mas nesse momento da nossa fala, o objetivo é só vocês entenderem que tem o espaço e que o espaço convida a criança para brincar. Esse é o objetivo hoje aqui, tá? Pode ir passando, Ana, que eu tenho pouco tempo, eu vou comentar rapidamente. Eu detesto colocar essas coisas no rosto das crianças, mas eu sempre falo que eu não tenho dinheiro para pagar o advogado, então eu coloquei. Aqui são crianças de 1 ano e 1 ano e 2, tá? Só para vocês entenderem, não é brincadeira de faz de conta, mas as crianças, quem já me viu falando em outros momentos, eu já mostrei a sequência dessas imagens, que é linda, né? E nos limites do horário aqui eu não vou mostrar. Mas elas manipulam, elas não estão falando, olha, você quer brincar comigo? Você vai jantar na minha casa? Elas não estão falando nada, elas não falam. Elas não falam. Mas elas estão ali, uma coloca a comidinha, a outra vem, a outra vai, de repente uma some, a outra volta. Elas estão explorando o espaço. Mas o que dependeu? Dependeu da professora. E aqui eu vou citar a Jaqueline, eu sempre esqueço o nome da outra professora, ela vai me xingar, eu preciso lembrar para começar a dar os créditos para a professora. Que deixou as crianças, a Bruna, ainda bem, consegui lembrar, que deixaram as crianças se sujarem, manipularem, explorarem todo esse barro. Foi uma intervenção de estágio, mas as minhas alunas só fizeram porque as professoras permitiram, porque elas deixam as crianças vivenciar esse espaço. Pode ir passando, Ana, por favor. Esse carro que eu adoro, que é feito pela professora Regina, eu brinco assim, onde que já se viu colocar um volante da Chevrolet e o carro atrás é da Ford, mas tudo bem, pode ir passando. Aqui é um espaço que eles usaram numa escola pública, tá, gente? Eu fiz questão de trazer de uma escola pública, porque senão depois fala assim, mas acontece que você tá falando de uma escola... Não tô, eu tô falando que tudo isso acontece numa escola pública da cidade de Londrina, que eu estou lá há muitos anos, que eu faço estágio lá com as minhas alunas. E que quando eles não me chamam, eu vou lá do mesmo jeito, eu vou lá direto. Até na pandemia agora eu fui lá ver como é que estava a escola vazia. Por quê? Porque a gente precisa se alimentar da escola. Se a gente fica só na universidade e não se alimenta da escola, a gente se distancia das crianças, da vida, do trabalho, das relações, e não consegue pensar nos encaminhamentos teóricos, né? Então, aqui, ó, é um espaço que convida as crianças a explorarem. Não precisa ter só brinquedos assim. Vocês viram que na cozinha externa tem muita coisa para as crianças que são reais, né? Panelas mais velhas. Sempre que tem alguma coisa aqui que eu posso doar, um ferro, alguma coisa que não está funcionando, eu levo para lá. Não é coisa velha, assim, estragada. Lógico, um ferro novo não precisa funcionar lá. Mas coisas que estão inteiras e que dá para a criança explorar, elas vão aproveitando e tem os espaços. Pode ir passando.
Quando eu chego para observar uma situação, eu fui observar a minha aluna, Luana. Se você está disponível, eu escutei a Dani falando esses dias sobre educação especial, você tem que estar disponível. Eu diria, não é só na educação especial, é em todos os momentos. Se você está disponível para a criança, aqui a professora Regina tinha arrumado um espaço lá fora, né? Ela levou as coisas, levou as panelinhas, levou toda a condição para explorar o espaço externo. Eu não fui lá para brincar com as crianças, eu fui lá para observar o estágio. Mas a partir do momento que eu estou lá, que eu sento e a criança vem, ela me coloca na situação. Então, aí você vai se envolvendo com a criança. Se você está disponível, você entra na situação imaginária com as crianças. Aí você vai ampliando os repertórios, você vai colocando outras questões, você vai colocando problemas, como o Emerson nos apontou aqui, né? Aqui as crianças estavam organizando um painel, né, de documentação pedagógica, com todas as coisas, aconteceu a mesma coisa. Eu não chamei nenhuma criança para vir falar comigo. Eu não convidei nenhuma criança para me explicar nada. Na medida que eu sento e aquilo faz parte da vida das crianças, a criança vem me contar. Aqui eu não coloquei as fotos da sequência cheio de criança em volta, porque daí era muita criança para tentar esconder o rosto também, ia dar confusão. Pode ir passando. Agora vamos parar aqui. Aqui é um detalhe que eu queria conversar com vocês. Eu tenho visto muitas redes adquirindo buffet para as crianças, né? E o buffet é lindo, maravilhoso, na altura das crianças. No entanto, em mais de uma visita, em diferentes lugares, eu observei assim, tem o buffet na altura da criança e o adulto vai lá e serve os pratos da criança. Então, vejam, gente, isso daqui é só, assim, para chamar atenção, tá? Quem nunca, né? É um grito, assim, para a gente prestar atenção. O que adianta o investimento financeiro se aquelas pessoas que vão trabalhar com aquele material, naquele espaço, naquele lugar, não respeitam as possibilidades das crianças? Ah, mas eles vão derramar. Mas eles vão derramar uma, eles vão derramar duas, eles vão derramar três, mas eles só vão aprender quando eles tiverem a possibilidade de manusear. E depois, na hora que eu estava observando, eu percebi que, além disso, tem um papel higiênico em cima do primeiro ali, do buffet. Aí eu fiquei pensando, gente do céu, será que a gente serve o nosso almoço em casa com rolo de papel higiênico? Gente, professor de educação infantil adora rolo de papel higiênico. Parece que a gente vive com rolo de papel higiênico pendurado na mão. Aí a gente limpa os rãos da criança, a gente amassa e coloca no buraquinho ainda do negócio. Parece que a gente adora fazer isso. E aí, como que a gente está humanizando, dizendo aonde que a gente usa esse rolo do papel higiênico, se a gente anda com esse bendito rolo do papel higiênico até no refeitório, até em cima da comida a gente anda com o rolo do papel higiênico. Não cabe discussão aqui, não se culpem, porque se eu estou falando tudo isso é porque eu também já fiz, né? Trabalhei muitos anos na educação infantil como professora do berçário, maternal, do 1, do 2, do tarará. Então, tudo que eu estou contando com muita propriedade é porque eu também já fiz, né? A Regiane Meister colocou lá, adorei, quem nunca? E quem nunca mesmo, porque com certeza essa história de andar com papel higiênico, acho que é uma característica nossa da educação infantil. Eu nunca vi professor de educação infantil adorar andar com o rolo de papel higiênico pendurado. Vamos, Ana, vamos correr, senão a Dani me corta. Aqui, eu trouxe uma foto das crianças indo para a UEL, porque eu tenho várias, assim, visitando exposição, indo ao museu, indo a 1000 lugares. Mas por que eu peguei a UEL? Só para mostrar que o espaço, ele não está nos limites da escola, dos muros. E quando a gente sai, a gente amplia as possibilidades, né? Como é que eu vou sair? Ah, então vamos organizar um bilhete. O que a gente precisa colocar no bilhete? Avisar o nosso pai, a nossa mãe, pedir autorização. Percebem que o bilhete é escrita? Então, existe escrita, sim, na educação infantil? A gente lê para a criança o que foi escrito. A gente pode fazer um bilhete no quadro, a criança maior pode tentar reproduzir. Aí a gente vai ver, nós vamos levar lanche? O que nós vamos fazer lá, né? Então, veja, lembrar das técnicas do Freinet, né? Uma aula passeio, nós não estamos indo lá fazer nada, a gente tem uma intenção, passo a passo do que nós vamos fazer. Aqui as crianças estavam estudando alguns meios de comunicação, enfim. Quando a gente entra no ônibus, como é que a gente se comporta
porta dentro do ônibus, né? Como é que a gente senta? Por que a gente coloca cinto? Por que a gente vai num lugar, a gente não anda em fila, feito doido, um atrás do outro, puxando a camiseta, um cai, o outro cai. Você anda em fila na rua com a tua família? Não. Né? Então, assim, como que a gente vive com as crianças? Como que a gente se humaniza? É isso que a gente leva para lá. A Ana pôs o slide, quer dizer que o meu tempo está acabando, tá? Já entendi. Aqui eu vou passar muito rápido, que é o projeto também do CEMEI Laura, que é uma horta que eu não tenho crédito nenhum, só de xereta mesmo, de acompanhar, desde 2015, porque eu tô lá faz tempo. Então, eu tenho acompanhado, né? Eu fui fotografando, guardando, conversando com aquela equipe linda da escola, para dizer assim, como que eles começaram a horta, pode ir passando, né? Cavando buraco, a primeira composteira que ficou fedida, que deu tudo errado. Depois eles começaram a pesar os restos de comida para jogar na composteira. Qual que é a turma que conseguia... Ô, Ana, calma, volta lá. Qual que é a turma que conseguia deixar menos restos? Veja, olha a matemática, Emerson. Tem uma tabela. A nossa turma jogou muita coisa no lixo hoje. Será que amanhã a gente consegue colocar menos comida no prato para não jogar tanto, né? Pode passar, Ana. Vamos acelerar agora. E a horta foi, né, uma composteira nova. Tiveram a ajuda de um professor da universidade. Vai, Ana. Aproveita aí que você quer correr. Pode correr. Agora está melhorando a composteira, 2017, pode ir passando. Pode passando, pode passando, pode passando, pode passando, pode passando. Como que eles foram construindo o projeto de horta, né? Buscando ajuda, que já estavam lavando os alimentos, consumiam na escola, levam para casa. Para aí. Aqui é um caminho das sensações. Olha uma criança dando para outra, né? Sentir o cheirinho daqueles alimentos ali, né? Como é que é tudo isso? Como é que é sentir esse cheirinho? Como é que é, né, viver tudo isso? Pode ir passando. Aí, ó, usar o que tem na horta para essas imitações ou brincadeiras de faz de conta. Vejam, não ficar preso na sala. Usar o espaço externo. O espaço é fora. O espaço é a natureza. O espaço é o contato com a terra. Né? Ai, vamos fazer bolinha para desenvolver a coordenação motora fina. Gente, vai lá mexer na terra, vai fazer tantas outras coisas. Para que vai fazer bolinha com crepom? Né? Para que vai mexer com EVA? Tem outras possibilidades. Pode ir passando. Estou terminando. E aí eles tiveram a grande ideia de fazer uma horta em formato de mandala, para que as crianças pudessem se ver, né, entre uma criança e outra. Tiveram ajuda da prefeitura, tiveram ajuda do agrônomo, e agora me fugiu o nome, eu tenho problema para lembrar dos nomes, de uma colega da área de biologia, que depois eu vou lembrar também. A Jane, a coordenadora, né, foram lá ver o espaço, fazer o abraço coletivo na horta, pensar em cada detalhe. Pode ir passando. Depois foram ver as mudinhas. Aqui já está o agrônomo da prefeitura ajudando no projeto Horta. Teve o lançamento com o prefeito. Teve todo um projeto assim para escolher o nome da horta, votação das famílias. De novo, vai mais um agora, só mais um. É pensar mais um. Pensar o nome da horta. Olha que lindo que ficou. Fica aí agora. Espaço Vida Saudável. Foi votado com a comunidade. Voltando à matemática, Emerson. Quantos votos? Quem votou? Quais as turmas? Olha a tabela. Então, a matemática que faz sentido. Não aquela porcaria colada lá em cima do quadro, né? E pensar nesse espaço que se transforma em ambiente, que humaniza e que é fruto das relações humanas. E para concluir, eu trago essa imagem, que pode passar, que é da Sara, que não comia nenhum tipo de verdura, não comia nada, e começou a comer na escola. Mas que além de comer, ela disse assim, não quero a roxa, gosto da verdinha. Então, é uma criança que pode escolher, que tem os seus direitos respeitados. Muito obrigada. Obrigada, Cassiana.
Foi uma delícia escutar, ouvir desde o comecinho ali a relação que você fez, né, com a nossa história, né, como que a gente se conheceu também e como que aprendemos juntas sobre esse espaço do Pró-Infância, né, naquele período eu fui consultora do MEC para o Pró-Infância, e é um tempo muito saudoso esse, né, do período de 2012, aí os governos populares promoveram muito a educação infantil, e quem atuava na educação infantil nessa época deve lembrar, né, aqui no Paraná principalmente, quem estava atuando na educação infantil deve ter ouvido a gente, deve ter vindo, inclusive, naquele evento que você mencionou, que foi no início de agosto de 2012. Eu queria, nossa, tem muitas questões aqui interessantes que a gente poderia relacionar. Eu queria só enfatizar um aspecto que você trouxe que me chamou muito a atenção quando você estava fazendo as relações lá no início, né, do espaço, que os espaços eram apesar de ser a mesma arquitetura, né, o que tinha de diferente? E você foi se dando conta das relações e das concepções, né, e aí, o que isso não é, senão o pensamento pedagógico da educação infantil, né? Pensar o espaço, as relações e as concepções constituem o pensamento pedagógico da educação infantil, né? E quando você traz, né, da relação que você faz lá do movimento da escola moderna, né, essa lógica de relações, me fez pensar muito no sentido educativo, né? Qual é o sentido educativo de determinada prática? Você deve lembrar, numa das nossas visitas, talvez a gente tenha feito isso juntos, já não sei se eu estava em algum outro município, mas quando a gente se deparava com as formas geométricas, Emerson, já podem trazer o Emerson para cá, as formas geométricas, né? O triângulo, o quadrado e o círculo, em cores primárias, na turma do berçário, qual era a questão que eu trazia para as professoras, né? Quando a gente ia visitar o espaço, eu perguntava qual é o sentido dessas imagens aqui na sala do berçário, né? Então, qual é o sentido educativo disso? Por que isso está aqui, né? Eu acho que são perguntas importantes para a gente se fazer. Então, antes de eu passar a bola para vocês se fazerem, se comentarem, né, em relação à fala um do outro, queria dizer, assim, né, retomando um pouco a fala do Emerson, quão valoroso foi identificar, né, ali das práticas, né, das ações que a gente pode identificar naquilo que as crianças fazem, né, que elas seriam, que elas sequenciam e tal. E daí eu tinha separado aqui uma questão para te fazer, Emerson, e por incrível, assim, foi interessante que a Cassiana trouxe a imagem, né? Eu me remeti à mandala, justamente a mandala, de quanto que observar a natureza favorece as crianças estabelecerem essas relações, de se apropriar, inclusive, desse vocabulário matemático, porque a natureza né, ela é uma fonte riquíssima de formas que a gente pode, que a criança pode investigar. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque a natureza é um ambiente que as crianças, quando têm oportunidade de vivenciar, elas podem aprender muito, né, porque elas se relacionam de uma forma mais fluida, né, na natureza. Então, eu queria que você comentasse sobre isso, e considerando já essas questões que você trouxe, como é que você pensa isso em relação às crianças pequenas, né? Esses aspectos, queria que você comentasse um pouco sobre isso. A Cassiana, até a Catarina mencionou, para eu também te lembrar, Cassiana, de falar de como que você vê a participação das crianças no arranjo, na organização desses espaços, né? Quando elas também se mobilizam para... Às vezes a professora vai lá e organiza um espaço, um ambiente da cabeça dela, ela acha que aquilo vai ser bom. Aí as crianças vão brincar, elas rearranjam tudo, né? Elas botam as coisas do avesso. Então, queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Tá? Então, acho que pode ser interessante, de repente, o Emerson fazer os comentários dele, fazer o comentário dele sobre o teu texto também, da sua exposição também, Cassiano.
e depois aí vocês vão se falando, tá? Pode começar. Eu vou tomar um cuidado aqui para chegar na tua... que a Cassiana me provocou em algumas questões, né? Me provocou no bom sentido, e até por conta de ter vivenciado algumas questões, né? E aqui do lado, e só agora vou ser bem sincero, foi agora que eu descobri que tem os comentários, mas eu perdi todos os comentários anteriores porque eu caí, né? Eu moro na zona rural, então aqui ou é internet ou é nada, e daí caiu a internet, eu não tinha condições de acompanhar. Então, teve uma parte da fala que eu acabei perdendo. Mas das que eu ouvi, um dos comentários foi assim, né? É importante que os pesquisadores vão à realidade e assim por diante. E você faz uma fala sobre o quão diferente é, mesmo numa mesma rede, a questão do espaço. E como isso grita mesmo, né? Eu tive há pouco no interior do Mato Grosso, e daí o convite seria mais do que isso, né? Eu acho que as redes, elas precisam fazer com que os professores circulem entre as escolas, para perceber essas diferenças e para terem essas ideias também, né? Por exemplo, lá no interior do Mato Grosso, tinha uma situação, uma escola, uma horta maravilhosa, daí eu já vou chegar na horta, e as outras que você não via quase nenhuma possibilidade de trabalho ali. Você não via a potencialidade dos trabalhos. O trabalho se restringia só à sala, mesmo que existisse um espaço possível de ser aproveitado fora, né? Então, isso é algo muito importante. Agora, é claro, né, Dani, a horta, ela é absolutamente fabulosa, e veja como é bacana, como você potencializa isso quando você faz formas com ela, como é o caso da mandala. Inclusive, eu acabei de fazer uma aqui em casa também, porque você potencializa. A Cassiana, ela traz uma questão de quanto é importante as crianças circularem e se verem, né? E é claro que quando eu vou fazer o círculo na mandala, eu vou precisar pensar como é que eu vou fazer isso, né? E nada mais é do que colocar uma estaca no chão e fazer como o pedreiro faz, como o carpinteiro faz. E aqui eu trago mais uma questão muito importante. Quanto de matemática tem dos pais das crianças? Isso é fundamental, né? Então, a criança, ela faz entrevista com os pais e fala assim, pai, onde é que se usa isso que a professora chamou que é matemática? Onde é que tem forma? Né? E ela, na oralidade, apresenta para as crianças, né? Meu pai é pedreiro, o pai que é pedreiro vai lá e fala o que acontece. É só dar espaço. E eu não quero tomar mais a fala, mas só para contar algo muito interessante que aconteceu no município de Céu Azul, que era a professora num assentamento, né? Um assentamento que deu super certo lá em Céu Azul, ela trazendo que ela fez um baita de um projeto envolvendo vários anos, com uma fichinha que eles ganhavam do leite. Então, a cooperativa trabalhava com leite, ela ia lá e ganhava, ao invés do dinheiro, ela ganhava um tiquezinho. E daí ela foi colocando aqueles tiquezinhos no quadro, quanto que valia, quanto que não valia, uma criança dizia que o pai ganhava tanto, etc e tal, e envolve um agrônomo, o agrônomo vai lá para perceber que na mesma área tinha maior produção do que outras crianças, e aí teve todo um trabalho com a comunidade. Eu acho que a gente precisa estar aberto, né? Eu acho que essa é a parte mais importante, e o estudo e a formação, ele serve para ajudar a gente a ter essa flexibilidade. Mas muito obrigado, Cassiana, por todas as... Eu fiquei, assim, assim, muito encantado com tudo, né? Lembrando também muito da educação que o Pedro teve, né? O Pedro, meu filho, e uma escola que ele tinha lá, que os brinquedos estavam super guardados, num lugar em que ele nunca iria conseguir pegar. E como aquilo era triste. Até hoje o Pedro fala assim, aquilo não era uma escola, era assim um presídio de crianças. É assim que ele se refere, ele tem 17 anos, para vocês verem como isso marca. Eu que agradeço, Emerson, a sua fala. Eu acho que a riqueza, né? Teve uma pessoa que, deixa eu tentar localizar aqui
Aqui, a Adriane Brasil falou, você foi ótimo, Emerson. Daí ela traz mais um recorte da sua fala, eu acho que é isso mesmo, você foi ótimo, e esse trabalho que as meninas estão fazendo no Convidei, a riqueza do livro, eu acho que mostra cada vez mais que a gente não pode recortar a educação infantil em casinhas, né? Nós temos ainda uma insistência de algumas pessoas em colocar disciplinas na educação infantil, e é algo que me assusta muito, né? Então, assim, eu acho que pensar, aproveitar esse momento de conversa, né, com tantos professores e dizer assim, nós não estamos negando as aprendizagens das crianças, mas nós estamos dizendo que existem formas mais adequadas de fazer isso, que as crianças, elas têm e vão aprender, mas que a gente não precisa transformar a escola de educação infantil num espaço de ensino fundamental. Nem as crianças pequenas do ensino fundamental não deveriam ter coisas tão sérias, né? Acho que lembrando um pouco da imagem do que eu vi com a Dani, eu tenho fotos, né, ainda guardadas, mas teve uma das salas, não sei se a Dani vai lembrar, a gente chegou e as carteiras que chegavam eram cadeirinhas, mesinhas iguais, e cadeirinhas que se encaixavam, pois a pessoa deu um jeito, ela conseguiu colocar aquelas cadeiras enfileiradas para as crianças de 4 anos, né, Dani? Então, a gente percebe, Emerson, que isso que o teu filho falou é muito verdade. A gente chegou num determinado lugar que eles colocaram grade no parque, e nós perguntamos, né, enquanto a Dani conversava com a secretária, como eu era só nada na confusão, né, estava só acompanhando, eu fui conversar com as crianças. E eu perguntei para as crianças, mas por que o parque está chaveado? Aí as crianças, você não sabe? Eu falei, não, eu não sei. Eles perderam a chave. Eu falei, mas nós vamos achar essa chave hoje, né? E a gente estava com o MEC, né? Então, quando a gente está com o MEC, a gente tem um poder, assim, de fazer algumas coisas. Mas aí, quando a gente achou a chave, as crianças, elas não sabiam brincar. Porque, é perigoso, o balanço é perigoso, tudo é perigoso. Então, claro que é perigoso. Quando eu não ando na rua, é perigoso, né? Porque eu preciso aprender esse comportamento. Então, eu gosto muito da teoria histórico-cultural quando ela diz assim, nós aprendemos a ser humanos, nós nos transformamos em humanos. Então, nós aprendemos a andar na rua, nós aprendemos a nos comportar nos museus, nós aprendemos a nos alimentar com os talheres, nós aprendemos essas atitudes, esses hábitos, eles nos são ensinados. Então, quando eu vejo situações assim, eu não faço isso porque as crianças não sabem, mas se elas não sabem, elas são capazes de aprender. E na escola, o professor está ali justamente para ensinar, senão não precisava ter escola e não precisava ter professor. Então, ensinar não está errado, né? É o nosso papel ensinar. Qual é o problema? O problema é a forma como muitos defendem o ensino. Um ensino tão enrijecido, tão escolarizado, com folhas, tarefas, cadernos, disciplinas para crianças tão pequenas, roubando-lhes o direito da infância. Eu acho que a gente precisa discutir um pouco mais e pensar, né, sobre aquilo que estamos defendendo e o nome que estamos dando para as coisas que estamos fazendo. Acho que é um pouco disso. E aí, tentando responder a pergunta da Catarina, as crianças na organização do espaço, é fantástica a fala da Catarina, assim, porque eu percebo muito isso, né? A professora, ela vai organizando, mas é o estar junto. Eu gosto muito de uma fala da Sueli Mello, que ela diz assim, eu decorei, tá? Da minha orientadora de doutorado, porque orientadora de doutorado você segue o resto da vida, né? Ela diz assim, não estamos na escola da infância para as crianças ou pelas crianças, mas estamos com as crianças. A partir do momento que eu entendo que eu estou com, muda todo o meu trabalho. Porque se eu estou com, eu organizo com elas, eu faço com elas, né? E eu vou percebendo ali junto com as crianças. O que não significa dizer que eu não vou promover, que eu não vou ajudar. Eu vivenciei uma cena em Portugal, no meu estágio, eu fotografei a sequência de imagens e ela é fantástica. A criança chega com uma bandeja para a professora, oferecendo lá uma comida que ela preparou. E a professora está com uma criança com espectro de autismo, ali do lado, e a professora, se somos nós dizemos o quê? Que delícia, que comidinha boa, e acabou, né? E a professora diz assim para a criança, a Isabel, uma querida, ela diz assim para a criança, eu não gosto de comer na bandeja, me sinto melhor à mesa. Eu falo, nossa, eu não ia fazer isso. E ele vai lá, e ele arruma a mesa, e ele prepara. E eu fico distante, só fotografando. Falei, eu vou ver onde é que essa história vai chegar. Quando ele arruma o prato da professora, organiza tudo, ele chama a professora diz assim, e o meu convidado? Não posso deixá-lo aqui. O que ela faz? Vamos lá, Emerson, na matemática. Ela coloca um problema para ele. Ele precisa, então, 2 pratos. Mas ele tinha colocado os peixes tudo no prato dela. Então, ele precisava dividir os peixes. Eu falei que ele leu a Bíblia, né? Tinha que multiplicar tudo aquilo lá. Aí ele vai lá, ele organiza, ele arruma os pratos de novo e tal. Daí ele vai lá e chama a professora.
Quando ela chega, ela faz toda uma situação de restaurante com ele, só que ela tem mais 23 crianças na sala. Quando essas crianças, alguma criança vem e tenta conversar com ela, e o menino fica incomodado, ela diz assim, mas isso é normal. Quando nós estamos nos restaurantes, alguém chega e vem conversar com a gente. Veja, em nenhum momento, porque eu fiquei pensando, falei, Jesus, se fosse eu, a gente fala assim, pode parar, agora eu tô aqui falando com fulano, porque a gente tem essas coisas também, né? Então, veja, isso que a Catarina falou, eu acho que o que eu aprendi em Portugal, e claro, não é só em Portugal, tem aqui professoras maravilhosas, tem na esquina da minha casa, tem na esquina da tua casa, tem você, tem milhões de professores maravilhosos. Eu estou falando que eu aprendi lá, talvez porque eu estava parada lá para aprender, para olhar para a cena, para observar, mas o que eu aprendi lá mudou completamente a minha forma de estar com as crianças, no sentido de, eu não estou falando, não quero isso, mas eu estou falando, eu posso ampliar os repertórios das crianças na brincadeira. Quando eu tô com os pequenininhos que ainda não falam, em vez de pegar e falar, que delícia, eu posso falar, o que você colocou aí? É café? É chá? Aí a criança vai falar, chá, café. Ela vai tentar falar alguma palavra. E aí eu vou falar para ela assim, olha, pega seu sapato, vai guardar em tal lugar. Eu me abaixo na altura da criança e eu falo com ela. E a gente brincou e bagunçou toda a sala. Eu falo, gente, agora é a hora de guardar, hein, turma? Como é que a gente vai deixar a nossa sala toda bagunçada? Será que a gente pode deixar o nosso espaço assim? Vai ficar legal? Vocês gostam? E como que vai ficar essa bagunça aqui na nossa sala? Mesmo as crianças que ainda não falam, eles organizam seus pertences. Emerson, eu coordenava uma escola, e quando você coordena uma escola, você faz 10 mil coisas, né? Se é a porteira, se é atende o telefone, você faz tudo. Eu fui buscar uma criança para entregar para a família. Quando eu busquei a criança, eu tinha 500 crianças para entregar, né? Então você vai na correria. Quando eu peguei a criança saiu chorando e uma criança ficou chorando, criança de 1 ano. E eu não entendia por que a criança estava chorando. Mas naquela altura do campeonato, eu não queria nem saber. Eu queria que a criança fosse embora, que eu tinha mais um monte de crianças para entregar. Quando eu cheguei lá na porta, a criança chorando, a mãe da criança falou assim para mim, Cassiana, esse não é o sapato dele. Ele estava chorando porque ele estava indo embora com o sapato errado, e o outro estava chorando porque o sapato dele estava indo embora e ele estava ficando. Então, vejam. E aí, quando eu volto, imediatamente, aquele que estava chorando parou de chorar, porque o sapato dele voltou. Não é porque ele estava morrendo de saudade do amigo, porque o sapato dele voltou. Percebe? Então, veja, como é que eu tenho tempo para a criança, né? Teve um momento que o Guga falou, né? Que a música é matemática, mas demanda tempo. Demanda tempo, demanda espaço. E aí eu fico pensando, será que nós temos tempo para olhar para as crianças, para pensar, isso é bom para ela? Ou eu pego a criança, vou dar banho, dou um banho correndo porque eu tenho outro para dar banho? Será que quando eu vou pendurar um cartaz, quando você mostrou da professora do teu filho, será que ela foi pendurando gradativamente com as crianças? Ou será que a gente fez aquele ritmo que a gente pendura tudo e espera as crianças chegarem? Porque parece que a gente tem que arrumar a sala para esperar as crianças chegarem. E é exatamente o que a Catarina falou. A organização do espaço é gradual, é junto com as crianças. Ora, eu vou colocar isso, depois eu vou tirar, depois eu vou colocar outra coisa. Aquilo que eu coloco não pode estar estático o ano inteiro. A nossa sala, nosso espaço, tanto dentro como fora, ele tem um movimento, que é o movimento da nossa vida, que é o movimento das nossas pesquisas, que é o movimento das nossas descobertas, que é o movimento do que nós estamos fazendo com as crianças na escola. Eu acho que é um pouco disso, Dani. Gente, desculpa, eu vou ter que encaminhar aqui para o encerramento, porque a gente já pôs um teto de 15 para 5, né? Porque senão a gente não vai embora daqui. Tá uma delícia escutar vocês, mas a gente precisa encerrar. Então, assim, né, eu queria agradecer muitíssimo a fala de vocês. Eu fui acompanhando rapidamente ali o chat do Facebook, e as pessoas estão gostando muito, principalmente da fala que vocês dois trouxeram, muito clara sobre o tema que vocês apresentaram, né? E eu fico refletindo sobre isso sempre, como a gente estuda tanto, né, na pedagogia, formas didáticas para a gente trabalhar. Estamos falando aqui da educação infantil, e às vezes a gente esquece que se a gente não for claro e não transformar esse conhecimento em algo que
que seja possível de ser compreendido pelo professor, não adianta nada, pelas professoras, né? Professores e professoras. Então, isso me dá uma alegria, assim, de perceber que o Convidei está tendo está construindo aí, né, uma relação de muita receptividade, né, das pessoas que estão participando. Eu queria, então, só agradecer muitíssimo para você, da participação de vocês dois hoje, né, eu teria várias questões aqui que eu adoraria dialogar com vocês. Eu não sei como que a gente faz essa matemática, Emerson, de conseguir falar as coisas todas, né, num tempo que seja possível para todos, mas eu acho que fica o gostinho da gente se encontrar outras vezes, quem sabe depois desse ciclo a gente pudesse criar outras maneiras de dialogar mais sobre essas questões, né? Eu penso que a matemática ela precisa ser muito trazida para esse campo da nossa área, né, da educação infantil, para a gente se apropriar mais e fazer as relações e visualizar como que ela está presente no cotidiano, né? Então, agradeço muito vocês. Se vocês quiserem fazer uma despedida rápida, né, eu passo a bola para vocês. E antes de encerrar, né, totalmente, eu quero fazer uma última colocação. Bom, eu só queria agradecer novamente, né, e parabenizar, né, enormemente vocês por manter a chama acesa nesses momentos em que as políticas públicas simplesmente desapareceram e o que foi colocado no lugar foram coisas assim bastante questionáveis, né? Eu não sei, eu acompanho mais o ciclo de alfabetização, mas e a gente tem tentado, né, manter esse elo que a gente conquistou com o PENAIC, e agradeço enormemente que vocês estão aí continuando nessa luta. Somos lutadores, né, e é só gratidão por estarem mantendo esse vínculo. Eu também agradeço a todos que participaram nesse momento, especialmente as pessoas que estão nas suas casas, nos assistindo, e que com certeza são pessoas muito envolvidas na educação infantil, né, para estar nesse momento tentando estudar, se aperfeiçoar, se apropriar teoricamente, é porque não desistem do trabalho, é porque querem continuar estudando e porque acreditam que podem fazer um trabalho de excelência com as crianças. Então, muito obrigada, como o Emerson falou, vamos manter essa acesa, vamos nos encontrar em outros espaços, não desistam. As crianças merecem a nossa luta. Então, eu queria finalizar agradecendo muito, né, a presença hoje do Tupi Pererê. Acessem lá os canais deles, né, no YouTube, Facebook, Instagram. A Ana Luísa foi compartilhando aqui, né. Aproveito e agradeço a Ana Luísa Manfredini, que está sempre nos ajudando a não perder, né, o fio da meada aqui do evento. A Isabel Itararé, da Secretaria Municipal de Educação de Piraquara, que está conosco nessa tradução de Libras, né, e o Natan, que está aqui agora. Muito obrigada, Natan Salles, né, pela doação do seu tempo pessoal de estar conosco aqui no Convidei. Então, muito obrigada, gente, e tchau para vocês que ficaram conosco até agora. Divulguem, né, compartilhem mais essa conversa aí com seus pares, com seus amigos, nas suas redes.